amigos! A reserva acaba de chegar na Netflix e, é claro, vamos comentar tudo sobre esse novo suspense criminal nórdico. Na trama, nós acompanhamos a Cecília, que acaba de descobrir que a Ruby, o au pair da sua vizinha, acaba de desaparecer. E ela se lembra que a Ruby havia pedido a ajuda dela e parecia bastante assustada. Então, ela começa a investigar o que aconteceu com ela, já que parece que ninguém mais está interessado. E isso abre os olhos dela para os seus próprios privilégios, para as pessoas ao seu redor, e todos se tornam suspeitos, inclusive o seu próprio marido. A série é dinamarquesa e trata de uma realidade comum, que é a contratação de au pairs filipinas. A gente vê isso ali presente em todos os momentos. Além disso, o ponto alto da série com certeza é a crítica social que ela promove, já que junto com a Cecília a gente mergulha nessa história e vamos observando os privilégios que ela mesma vive. Afinal de contas, ela vive dentro de uma grande bolha e ela começa a enxergar os seus próprios privilégios e a vida das pessoas ao seu redor, que parecem totalmente aleatórios à realidade. A série não tem ali um final surpreendente, né? Na verdade, a gente consegue prever o que aconteceu, mas ali no início da história, é claro que ali no final eles ainda acrescentam alguns elementos que tornam o final um pouco mais intrigante, mas fica claro que o maior objetivo da série não é desvendar realmente o que aconteceu ou quem é o maior responsável, mas sim mergulhar na vida da elite com uma grande crítica social. Inclusive, ela tem um final super revoltante. Então, se essa história te interessou, a série já está disponível na Netflix, você pode ir lá conferir, tem apenas 6 episódios e a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. Como eu disse pra vocês, eu não achei o final aí muito surpreendente, porque logo ali no começo, gente, já dá pra gente ter uma ideia do que aconteceu. Assim que eles mostram o Oscar e o Viggo com aqueles vídeos, né, com aquele grupo, a gente já percebe que provavelmente teria sido o Oscar que havia se relacionado ali com a Ruby, que havia abusado dela. Então a gente já consegue ali meio que prever que foi isso que aconteceu e que isso poderia ter levado à morte dela, né? Que um dos pais poderiam ter dado fim a ela por conta disso. Então já era assim algo previsível, não era um final muito surpreendente, mas ainda assim a série conseguiu me prender do início ao fim, porque ela mergulha nesse drama da elite. Ela mostra pra gente, assim como a Cecília, a gente vai percebendo a bolha de privilégio que aquelas pessoas vivem. Ela mesma vai se surpreendendo com aquilo, porque a Cecília vive numa grande bolha de privilégios e a partir do momento que ela começa aquela investigação, ela vai se dando conta disso. A gente percebe como que as au pairs ali eram tratadas pelas famílias, né? A própria Ruby como era tratada, como eles não dão a menor importância para o desaparecimento dela. A própria polícia, apesar da gente ter ali uma investigadora que está mais interessada na história, vai ficando claro com o passar do tempo que ela está lutando contra um sistema que na verdade não estava interessado em saber ali o que realmente aconteceu com a Ruby. Então a Cecília, juntamente ali com a Aisha, são as únicas que ficam realmente querendo saber o desenrolar dessa história. Só que no final a gente percebe que a Cecília tá tão dentro dessa bolha que ainda assim ela é conivente com o que aconteceu. Então, apesar de toda a revolta dela durante toda a trama, dizendo que queria saber a verdade, inclusive tomando algumas atitudes que poderiam até prejudicar o próprio marido, no final das contas ela também acaba sendo conivente com tudo, já que ela não quer colocar o filho dela numa situação desconfortável. Então, mesmo ela sabendo como ela podia colaborar, não que isso fosse o suficiente, porque a gente percebe que ainda que o filho dela depois, isso não seria ali suficiente para uma condenação do Oscar. Então a Cecília, ela decide ali colaborar com aquele sistema sujo. Com certeza muita gente ficou revoltada com o final, porque a história em si é uma história intrigante, ela consegue nos envolver, mesmo a gente já prevendo ali qual seria o final, ainda assim a gente se envolve naquela história querendo saber o resultado, e no final é bem frustrante. Então o que aconteceu no final das contas? Tem gente que fica confuso, não entenderam direito. Gente, basicamente o Oscar abusou aí da Ruby, e isso com certeza traumatizou ela bastante. Ela engravida dele, fica sem saber o que fazer. Ela tenta pedir ajuda para Cecília, que se nega a ajudar e orienta ela a conversar com seus patrões. E é isso que ela faz. Ela conversa com a Cat, o que gera uma grande briga. E ali no final, a gente meio que entende que a Cat eliminou ela, né? Matou ela para poder proteger o próprio filho. Afinal de contas, ela estava grávida ali do filho dela. Então ela teria eliminado ela. São esses os indícios que a série dá no final, apesar de não ter sido comprovado nada, porque a própria religião da Ruby
não permitiria que ela tirasse a própria vida, assim como não permitiu que ela fizesse um aborto. Assim. Então, se ela não foi capaz de fazer um aborto, ela também não seria capaz de tirar a própria vida. Então, ela foi assassinada e a responsável por isso teria sido a Cat, para poder aí ocultar toda a história e proteger o filho dela. E nitidamente eles continuam ali, gente, cercados por todo aquele privilégio, porque a gente percebe que a Cat não se arrepende do que ela fez. Ela está ali intocável. O Oscar não se arrependeu do que ele fez. Ele acha ali que por ela trabalhar para ele, ela era obrigada a fazer o que ele queria. Os pais passam um pano enorme para ele, fica claro que eles não corrigem ele. E todo o sistema também coopera para isso, né? A própria Cecília fica muito chocada com tudo isso, porque ela vê o marido dela sabendo que foi um abuso e ainda assim defendendo aquele caso, até mesmo contra as palavras do próprio filho. Então o Mike tá ali defendendo o caso, ajudando eles a livrar o Oscar, mesmo sabendo do que o Oscar fez. Os pais estão protegendo ele, mesmo sabendo do que ele fez. Ninguém corrigiu o garoto. Então, no final das contas, o grande diferencial dessa série não era promover ali um final surpreendente, com reviravoltas, né, colocando um suspeito que ninguém esperava. Não é isso. A gente consegue sim prever o que realmente aconteceu muito antes de chegar no final. Mas é levantar essa crítica social, a impunidade. A própria Cecília colabora com tudo isso quando ela não deixa o filho dela depor, quando ela não quer mais se envolver na história, quando ela sabe o que aconteceu, mas ela se torna conivente com tudo aquilo para proteger o próprio filho, e até porque ela percebe que ela não conseguiria mudar aquele sistema, é um sistema rodeado de privilégios. A mesma coisa acontece com a Aisha. Ela quer provar ali a culpa, ela quer que o garoto seja responsabilizado, mas ela está lutando contra um sistema de privilégios. O sistema está a favor da elite e ela não consegue fazer nada, por mais que ela saiba exatamente o que aconteceu e ela lute para provar a verdade, ela está lutando contra um sistema e ela não consegue ali provar a culpa dele. No final das contas, a gente sabe que o Oscar nunca vai ser responsabilizado realmente pelo que ele fez. O máximo que vai acontecer com ele é ir para um internato, como os pais propuseram. Então, eles nem sequer corrigem o garoto, passam um pano para a situação, não querem que a vida dele seja estragada e vão fazer o possível para defendê-lo. Não há provas suficientes para responsabilizá-lo pelo que ele fez. A única prova ali seria o vídeo que foi apagado ou o depoimento do Viggo, que provavelmente não seria suficiente também para condenação, e a própria Cecília e o marido não querem que o Viggo entre nessa história, porque eles também querem acobertar e a situação proteger o próprio filho. Então é uma elite ali, é um grupo cheio de privilégios, e o final vem exatamente para isso. O final vem para poder trazer aquele incômodo na gente, um final frustrante e revoltante. Então é uma série sim muito interessante, tem um final que decepciona porque a gente fica com aquela sede de justiça, mas acaba assim, gente, propositalmente, é justamente para gerar esse desconforto, porque o objetivo aqui é essa crítica social. A gente vê ali como as au pairs eram tratadas, até mesmo a Angel, que é bem tratada, a gente percebe ali que no momento que a Cecília precisou, ela simplesmente dispensa ela para poder proteger o próprio filho. Então fica muito claro ali no final que ela também faz parte dessa bolha e que ela também faria ali o possível para poder proteger o próprio filho dela, e ela também compactua ali com toda aquela elite. E o final vem exatamente para trazer essa reflexão pra gente e esse incômodo. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam da série, se vocês já sabiam também que o Oscar era o responsável pelo abuso, se vocês já imaginavam que a Cat que tinha eliminado a Ruby. Me contem tudo aí nos comentários. Então é isso, galera. Tchauzinho!